Hoje é o dia 23 de maio de 1914. Agora são 00:10. Eu estou orando ao Senhor desde de 15 para as 11 da noite. E enquanto eu estava orando, fazendo o meu devocional diário, o Senhor me mostrou no livro de Isaías, capítulo 40, a vinda do Salvador, e ele falou da voz que clama no deserto. E eu preciso falar do sonho que eu tive há uns 2 meses atrás, e foi uma visão noturna. E eu estava pedindo para o Senhor hoje, por que Ele não me dava mais sonhos e visões. E Ele falou que é porque eu não falei para ninguém sobre o meu último sonho. Então eu vou contar para vocês esse sonho, porque o Senhor falou que enquanto não falar para todo mundo sobre esse sonho, sobre esta revelação, o Senhor não vai mais me dar revelação. Então aqui, pelo poder do nome do Senhor Jesus, com a unção do Todo-Poderoso, com a unção de Jeová Rafá na minha vida, com a unção do Senhor Jesus, eu vou contar para vocês, para todos vocês, a quem eu puder contar sobre este sonho que eu tive. No sonho, porque esse sonho é mais uma visão noturna do que um sonho, e vocês vão saber por quê. Glória a Deus. Eu estava em uma igreja, não era a minha igreja, que eu sou da igreja do Evangelho Quadrangular, de uma congregação. Mas parecia ser a minha igreja, mas não era a minha igreja. Nós estávamos todos ajoelhados dentro daquela igreja. E o pastor andava entre nós e ele nos incentivava que nós orássemos. E de repente, ele falou bem assim: agora vocês todos orem de uma maneira a orar em espírito, para que o Senhor dê para vocês a visão do espírito. E eu estava junto com as minhas 2 irmãs, com a Marilu e com a Marilene. E eu estava ajoelhada e as 2 também estavam ajoelhadas. E nisso eu olhei para uma das minhas irmãs, ela estava assim bem compenetrada, orando em espírito, e eu comecei a querer falar em espírito. E a minha outra irmã, a Marilu, se levantou da onde ela estava para vir me ajudar, que ela sempre me ajuda. Porque quando o Senhor fala através de mim, eu fico bem desconcertada e eu saio às vezes do prumo, porque eu tremo muito. Então eu mandei que a minha irmã se ficasse no mesmo lugar dela e que ela continuasse orando em espírito. E eu comecei a orar em espírito também. E nisso, não era mais o pastor que estava andando pela igreja, porque eu já comecei a ver naquele momento, comecei a ver em espírito. E já as pessoas não estavam mais ajoelhadas, as pessoas estavam de pé, estáticas, com os olhos parados. E eu comecei a olhar toda a igreja, e a igreja estava daquele jeito, todo mundo em pé, estáticos, ninguém falava nada. E eu chacoalhava as pessoas e falava: louvem a Deus, digam glória a Deus, digam glória a Deus. E nisso, no lugar do pastor, quem estava andando no meio das pessoas eram 2 demônios. Um demônio, ele era horrível, ele tinha o tronco, o corpo de homem, mas virado de cima para baixo, ao inverso, o umbigo para cima, e ele tinha pés e mãos, mas ele andava de 4, virado, e a cabeça dele era horrível, ele não tinha boca, não tinha olhos, era horrível. E esse demônio que andava de 4, ele estava acorrentado. Misericórdia, Senhor. Ele estava acorrentado. E um outro demônio que parecia homem, ele tinha a imagem de homem, mas ele não era. Ele carregava esse demônio. E esse demônio falou comigo, me puxou e falou: cala a sua boca. E eu, mesmo ele
me prendendo, eu esticava a cabeça para o lado e falava, glória a Deus, eu falava. E ele, no lugar dos olhos, ele tinha 2 riscos e eu via a carne dentro da pele dele. E no nariz ele tinha um risco também e na boca era um risco. Todos os riscos horizontais. Não, me desculpe, os riscos verticais. E era horrível, os 2 olhos, o nariz e a boca, aqueles riscos verticais. E quando ele falou comigo, eu via a carne dentro da pele. E ele falou, agora você vai calar a tua boca. Ele me pegou com uma das mãos, com a mão esquerda, e agarrou no meu pescoço, e ele tinha garras. E na outra mão ele tinha uma serra elétrica, e ele colocou perto do meu rosto e falou assim, agora você cala a tua boca. E eu mesmo com aquela serra elétrica na minha face ali, querendo pegar na minha boca, eu estiquei meu pescoço e falei, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E eu não senti medo, mesmo assim eu não senti medo. Quando eu fechei meus olhos, eu falei em pensamento, Senhor Jesus, misericórdia, porque Ele vai me matar. Nisso, eu fui transladada para o lado de fora daquele lugar. E era um lugar aberto, grande, 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 e tinha muitas pessoas. Tinham muitas pessoas que estavam daquele mesmo jeito que estavam dentro da igreja. Aquele monte de pessoas estavam em pé. Tinham pessoas caídas e todas estáticas, com os olhos parados. E eu comecei a olhar e eu pegava em uma e chacoalhava o braço dela e dizia, louve a Deus, diga aleluia, diga aleluia. E ninguém. E nisso, quando essa pessoa tentou dar glória a Deus, aquele demônio de novo, porque tinham muitas pessoas e muitos demônios acorrentados e demônios como imagem de homem. E quando essa moça, uma moça de cabelo curto e de olhos claros, quando ela olhou para mim e ela teve coragem de abrir a boca para louvar a Deus, e ela foi louvar, foi um granido horrível que nós escutamos, um granido assim. E com esse som desse granido, ela pegou e ficou quieta, estática. E eu comecei a falar, não, dá glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. E as pessoas não tinham coragem. E daí eu vi que longe de mim, a uns 15 metros de mim, tinha outra mulher que estava como eu, falando para as pessoas darem glória a Deus. E daí eu fui vendo que tinham algumas pessoas que eram como eu, que falavam para as outras glorificarem a Deus. E eu vi que tinham postes e os fios de luz, tinha pessoas com medo agarradas no fio de luz, tinham pessoas em cima de casas, e em todos os lugares, era infinito aonde eu olhava, para todos os lados, eram pessoas estagnadas, pessoas estáticas, elas não conseguiam se mover, e os demônios tinham todo o domínio sobre elas, e eles estavam de plantão, para aquela que ousasse glorificar o nome do Senhor. E eu subi em um poste para eu ter ideia de até onde estavam essas pessoas estáticas. E eu olhei e misericórdia, estava em todos os lugares onde os meus olhos alcançavam, estavam todos daquele jeito. Muitas pessoas estáticas, paralisadas, muitos demônios dominando todo mundo, e apenas algumas pessoas estavam avisando as outras e querendo despertá-las, mas não conseguiam. Misericórdia, Senhor. E nisso, enquanto eu estava agarrado no poste lá em cima, eu escutei que uma mulher abaixo de mim, atrás de mim, levantou-se e glorificou a Deus com os olhos levantados para cima e com os braços levantados, e gritou, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
E eu, quando eu escutei ela falando isso, eu peguei, me virei agarrada no poste para também glorificar com ela, porque era maravilhoso que alguém tinha se movido. E eu notei que ela olhava para os céus e era do meu outro lado. E nisso, eu glorificando a Deus, eu olhei para o outro lado. E eu vi a nova Jerusalém chegando. Aquela cidade, coisa mais linda, 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 branca, branca e maravilhosa, aquela cidade perfeita, maravilhosa. E tinha alguns telhados em ouro, coisa mais linda, e tinha uma escadaria e era lá longe. E eu naquele poste ali, eu estendi meus braços naquela direção e eu falava, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu falava, porque eu queria com a minha mão estendida, eu queria que o Senhor Jesus, que o Rei dos Reis, que o Rei da Glória, ouvisse que eu estava louvando o nome dEle, porque naquela cidade maravilhosa que não tocava o chão, naquela escadaria, estava o Senhor Jesus lindo, lindo menino de 33 anos, ele jovem, maravilhoso, com uma roupa maravilhosa da realeza árabe, coisa mais linda, árabe, judeu, eu não sei, mas a roupa dele era maravilhosa, era branca, resplandecente, e de longe eu vi que ele tinha uma barba, mas era muito longe, mas eu só via que era ele, e ele descia aquela escada assim como que saltitando de braços abertos, e tinham apenas algumas pessoas, e ele abria os braços apenas para algumas pessoas, e o resto das pessoas estavam estáticas. Elas estavam presas aos demônios, os demônios não deixavam que elas vissem que o Senhor Jesus estava voltando, que Ele estava ali e que Ele veio para buscar os santos. Misericórdia, misericórdia. E nisso, enquanto eu falava e louvava, glória a Deus, a minha boca falou num gemido. Glória a Deus, eu fiz assim. E eu acordei na minha cama chorando. E eu voltei de novo assim, quietinha, e falei, Senhor Jesus, deixa que eu volte no final da visão, deixa que eu volte. E é por isso que eu digo que foi visão, não foi sonho, porque eu voltei. Eu voltei de cima das nuvens, porque eu falava, Jesus, eu quero ver se as minhas irmãs também foram salvas. E Ele me trouxe das nuvens para eu ver que as minhas irmãs também tinham sido salvas. E eu falei assim, glória a Deus, as minhas irmãs também foram salvas, aleluia, aleluia, aleluia. E daí eu acordei novamente, eu vi novamente e eu tremia e suava com essa visão que o Senhor deu. E essa noite Ele me trouxe à memória esse sonho e me falou que não vai me dar outras visões enquanto eu não tivesse contado para todo mundo. Ele falou assim, que agora estão acontecendo as coisas finais para a vinda dEle. Que o Todo-Poderoso, o nosso Deus maravilhoso, o Pai eterno, já era para ter enviado Ele, o Senhor Jesus, a buscar os santos. Mas as pessoas, elas estão, oh misericórdia, Senhor, elas estão entretidas com tudo que o demônio está oferecendo. Então o Senhor pede que eu diga a vocês, tomem cuidado com o tempo que vocês estão assistindo televisão. Tomem cuidado com o tempo que vocês estão perdendo na internet com coisas que não são de Deus. Cuidado com o telefone, nós estamos muito tempo no telefone. Cuidado com o entretenimento que o Satanás está dando.
porque o Senhor está falando que os dias que vêm vão ser difíceis, vão ser terríveis, e se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós não conseguiremos ouvir o chamado do Senhor Jesus, como no meu sonho. Porque o entretenimento, muitas coisas que o demônio está nos entretendo. Ele falou até das conversas, do tempo no celular, do tempo do entretenimento, dos passeios do shopping center. E ele falou assim que nem uma hora as pessoas não estão tendo para conversar com o Senhor Jesus e também orar em espírito, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele mandou o Espírito Santo de Deus para nos ajudar e nós não estamos dando bola, Então essa é a mensagem que o Senhor deu. E também Ele falou que este ano, 2014, que os deuses do futebol estavam chegando a este país e que era para nós termos cuidado e não colocar o Senhor Jesus para trás deste evento, para trás dos deuses do futebol. E o Senhor também falou, misericórdia, que no ano que vem vão pairar aqui nesse país os deuses olímpicos, as Olimpíadas, os deuses das Olimpíadas, e que é para nós tomarmos cuidado em não colocar esses deuses na frente do único Deus, que é Ele. E o Espírito Santo está chamando, está clamando, a voz do Senhor clama agora para que nós venhamos a visitá-lo, venhamos a se prostrar diante dele para sermos íntimos em espírito, para nós contarmos os nossos segredos em espírito, para que ele nos fortaleça em espírito, porque vai chegar um momento em que nós não teremos força, vai ser apenas com a força do Espírito Santo que nós vamos conseguir vencer o maligno. Então hoje está aqui a palavra do Senhor que Ele deu, a palavra do Deus Todo-Poderoso que Ele me admoestou, Ele me esquadrinhou hoje para que eu desse para vocês essa mensagem. E eu aqui agora, eu estou falando a vocês e eu me sinto aliviada de estar falando. Então Deus abençoe e vamos orar, irmãos, para que o Senhor Jesus nos dê fortalecimento, para que o Espírito Santo nos ajude com esses dias maus, porque só o Senhor Jesus é que vai conseguir fazer isso para nós, só o Espírito, através do teu Espírito Santo divino, maravilhoso, e está feito. E eu agradeço, em nome do Senhor Jesus, por essa visão, a nos orientar, a nos alertar de que o Senhor Jesus, Ele está voltando. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigada. Amém.